Ô Bruno, o governo propôs aí essa isenção de imposto de renda, uma promessa de campanha, claro, como um alívio para a classe média, né? Fez essa proposta, vende essa pauta como um alívio para a classe média, mas a pergunta que fica é, né? Quem efetivamente vai pagar essa conta? A taxação sobre os mais ricos vai acabar se sustentando ou a gente está diante aí de uma bomba fiscal disfarçada? Bom, vamos lá, Felipe. Ontem eu estava comentando sobre isso e nós temos, obviamente, um governo com uma mentalidade completamente atrasada. Vamos trazer alguns dados aqui, tá? Mais de 30 países já taxaram as chamadas grandes fortunas. Hoje, se não me engano, são 7, 8 países que mantêm em funcionamento. Porque dados empíricos já mostram que isso não funciona. É um caso bem extremo. A França, que é um país completamente socializado, digamos assim, não estou falando socialista, estou falando socializado nas ideias, é o maior estado do mundo frente ao PIB, 60% é o tamanho do estado da França frente ao PIB, maior estado do mundo nessa proporção. Em 2012, o François Hollande implementou na França o imposto de grandes fortunas. Em 2014, 2 anos depois, um pouco menos de 2 anos depois, o mesmo François Hollande eliminou, porque ele percebeu que o que ele arrecadou foi uma fração do que ele gostaria de arrecadar e do que precisava de arrecadar, era algo em torno de 0,01% do déficit da França naquele momento, que segue crescendo desde então, e o que ele fez foi afugentar as grandes fortunas. Outros pontos importantes, a Noruega viu a maior fuga de milionários em 2022, voltou atrás com a medida, porque grande parte foi para a Suíça, desses detentores desse capital, para pagar menos impostos, e leva os seus impostos, leva as suas empresas e acaba contratando em outro local. Simplesmente vai embora. Tem até um caso importante de um francês, um dos bilionários franceses, que inclusive pediu a nacionalidade russa, quando o François Hollande fez isso em 2012. Então, são casos que mostram claramente que essa ideia é uma mentalidade enraizada, digamos, do século XIX, mas não da parte boa do século XIX, lá de Karl Marx, como se aquilo ainda pudesse ser traduzido em dados positivos na economia, independente do espectro político e ideológico de cada um. O tema é que, empiricamente, não funciona. Você arrecada uma fração do que você quer, não enfrenta o problema da dívida pública e afugenta pessoas que normalmente empregam pessoas, né, ou empregam bastante funcionários. O outro ponto é que há meios, e principalmente as pessoas com maior capacidade financeira, para conseguir driblar de maneira legal essas adversidades. Cria uma hold, ou manda para fora, ou cria, enfim, você cria estruturas que podem minimizar o pagamento, senão até muitas vezes escapar desse pagamento de imposto. Estou falando com estruturas legais. Portanto, é uma ideia completamente ineficiente, onde não ataca o problema, tanto é que o próprio legislativo, que eu tenho toda a desconfiança dele, não quer voltar a taxar ou taxar dividendos. Essa ideia de taxar dividendos significa que você vai ser taxado a mais, porque não estão diminuindo impostos nas outras pontas. Então, estão incrementando os dividendos. Portanto, é uma narrativa muito falha, é uma narrativa onde não ataca, de novo, o centro do problema, Felipe.